Olá, você tem se perguntado como Deus tem provido a sua vida nesses últimos dias, seja nos momentos bons quanto nos momentos difíceis? Nós temos a história do rebelde profeta chamado Jonas, a qual a maioria de nós já conhece a história, mas demonstra essa história como Deus realmente quer usar tanto as bênçãos quanto as tribulações para nos desafiar e nos transformar para uma pessoa melhor. Então, no livro de Jonas, nós vemos já no início, no capítulo 1, que Jonas recebe a palavra do Senhor para ir depressa à grande cidade de Nínive, pregar contra ela, porque a maldade daquela cidade subiu até a presença de Deus, diz em Jonas capítulo 1, versículo 2. Ali nós já vemos uma missão para Jonas. Qual que seria a vontade de Deus para Jonas? Mas Jonas, em vez de fazer aquilo que Deus pediu, ele foge para outra direção. Ele vai em direção a Tarsis e ele então quer ir diante do mar ali na embarcação, desejoso para ir em outra direção. Mas nós vemos a palavra de Deus logo adiante dizer: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. Já logo no versículo 4 vemos isso. A tempestade, a tribulação é enviada ali então sobre Jonas pelo próprio Deus. E depois que os marinheiros descobriram que o culpado da tempestade é Jonas, eles então jogam ele ao mar. E então, no versículo 17, ainda do primeiro capítulo do livro de Jonas, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ali nós vemos então que, de novo, Deus intervém, agora para o bem, para livrar Jonas do perigo do mar. E adiante ainda, nós vamos vendo a história, Deus faz com que o peixe lance Jonas adiante da praia e Jonas cumpre, então, agora, finalmente, a sua missão de ir pregar para o povo de Nínive. Pregado ali, ele vai descansar lá no deserto. Então, ali no capítulo 4, versos 7 e 9, diz: fez o Senhor nascer uma planta. O Senhor proveu, naquele momento de calor, uma planta para refrescar Jonas. E em seguida a gente logo percebe que Deus envia um verme para roer aquela planta. E o sol começa a bater na cabeça de Jonas. E essas circunstâncias todas foram usadas por Deus para que Jonas se voltasse para aquilo que Deus queria para a sua vida. Então, amados, nós aprendemos com Jonas que Deus estava enviando circunstâncias tanto boas quanto ruins diante da vida de Jonas, para que Jonas realmente cumprisse a vontade perfeita de Deus. E pergunto: será que as situações que nós enfrentamos, nós estamos enxergando como o agir de Deus para nos aproximar ou para nos fazer voltar à vontade de Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre bênçãos, sobre provações que surgem no nosso caminho. Mas Deus nos chama para realmente ver nessas circunstâncias, que são circunstâncias que Deus quer usar para moldar o nosso caráter, para nos transformar conforme a sua imagem e a sua semelhança. Que Deus, assim como nós vemos em sua palavra, em tantos momentos agiu na vida das pessoas, possa agir na sua vida, na minha vida. Ele usa tanto o mal quanto o bem para nos transformar e nos guiar na jornada que nós nos encontramos nessa vida. Que assim a sua vida seja conforme o propósito de Deus, conforme aquilo que Ele tem preparado para ti. Pergunte: estou eu cumprindo a vontade do Senhor?
A minha família está cumprindo a vontade do Senhor? O que é necessário fazer então para cumprir se não estiver? Está a humanidade cumprindo a vontade de Deus? O que Deus está permitindo para que ela se aproxime da graça e do perdão de Deus, para alcançar a sua misericórdia e assim a sua salvação? Que Deus nos abençoe, que possamos refletir nessa palavra ao longo desse dia. Amém.